Bem-vindos ao tutorial sobre aprendizado de máquina com Renan Batista. Se você está procurando uma oportunidade para entrar no mercado de aprendizado de máquina, está no lugar certo. Neste tutorial em 5 partes, vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre aprendizado de máquina, incluindo o que é, como funciona, e como treinar para obter vantagem nesse mercado antes da grande massa entrar. Parte 1. Introdução ao aprendizado de máquina. Nesta primeira parte, Renan Batista irá explicar o que é aprendizado de máquina, sua história e evolução, e por que é tão importante nos dias de hoje. Vamos entender como a tecnologia tem avançado para possibilitar o desenvolvimento do aprendizado de máquina, e como essa tecnologia pode ser aplicada em diversas áreas, desde a saúde até a indústria. Parte 2. Tipos de aprendizado de máquina. Existem 3 tipos principais de aprendizado de máquina: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Nesta parte, Renan Batista irá explicar cada um desses tipos de aprendizado de máquina e suas diferenças. Vamos entender como esses tipos de aprendizado de máquina podem ser aplicados em diferentes situações, e como escolher o melhor tipo para o seu projeto. Parte 3. Preparação de dados. A preparação de dados é uma etapa crítica no processo de aprendizado de máquina. Nesta parte, Renan Batista irá explicar como coletar, limpar e preparar os dados para treinar o seu modelo de aprendizado de máquina. Vamos entender como essa etapa pode afetar a precisão do seu modelo, e como lidar com dados ausentes ou incorretos. Parte 4. Treinando seu modelo de aprendizado de máquina. Nesta parte, Renan Batista irá explicar como treinar seu modelo de aprendizado de máquina. Vamos entender os conceitos de treinamento, validação e teste, e como ajustar os parâmetros do seu modelo para melhorar sua precisão. Renan Batista também irá mostrar exemplos práticos de como treinar modelos de aprendizado de máquina usando algumas das melhores ferramentas disponíveis no mercado. Parte 5. Implementando seu modelo de aprendizado de máquina. Nesta última parte, Renan Batista irá explicar como implementar seu modelo de aprendizado de máquina em um aplicativo ou sistema. Vamos entender os conceitos de integração e implantação, e como usar Framework como TensorFlow e Keras para implementar seu modelo de aprendizado de máquina em um projeto real. Renan Batista também irá mostrar exemplos práticos de como implementar modelos de aprendizado de máquina em diferentes projetos. Esperamos que este conteúdo seja útil para você entender melhor o que é aprendizado de máquina, e como treinar para obter vantagem nesse mercado antes da grande massa entrar. Lembre-se de que o aprendizado de máquina é uma área em constante evolução, e sempre há mais a aprender. Se você está procurando mais recursos e informações sobre aprendizado de máquina, visite nosso site para obter mais informações e recursos. Vamos à primeira parte deste tutorial sobre aprendizado de máquina com ChatGPT. Aqui, Renan Batista irá guiá-los em uma jornada para entender o que é aprendizado de máquina, sua história e evolução, e por que é tão importante nos dias de hoje. O aprendizado de máquina é uma das áreas mais promissoras da tecnologia atual, sendo um subconjunto da inteligência artificial que permite que máquinas aprendam a partir de dados e experiências anteriores. Em outras palavras, é como se os computadores estivessem sendo treinados para aprender, assim como um ser humano. Ao longo da história, muitos cientistas e pesquisadores já estudaram o aprendizado de máquina e seus potenciais, mas foi somente nos últimos anos que a tecnologia evoluiu o suficiente para que o aprendizado de máquina pudesse ser aplicado em escala. Hoje em dia, temos acesso a enormes quantidades de dados e poder de processamento para que possamos fazer uso desse conhecimento em diversos campos, como finanças, saúde, marketing, entre outros. Com a crescente necessidade de processar e analisar grandes quantidades de dados, o aprendizado de máquina tornou-se uma ferramenta indispensável para empresas e profissionais que desejam obter insights valiosos a partir de seus dados. E com o advento do ChatGPT, a aplicação do aprendizado de máquina tornou-se ainda mais acessível e fácil. Nesta primeira parte do tutorial, Renan Batista irá explicar como essa tecnologia evoluiu ao longo dos anos, e como ela pode ser aplicada em diferentes campos, como previsão de mercado, diagnósticos médicos, análise de sentimentos, entre outros. Ele também irá mostrar como você pode começar a usar o ChatGPT para treinar seus próprios modelos de aprendizado de máquina, e como isso pode trazer grandes vantagens competitivas em relação a seus concorrentes. Então, se você quer aprender mais sobre essa fascinante área da tecnologia, fique conosco até o final deste tutorial, e descubra como o aprendizado de máquina pode mudar sua vida profissional para sempre.
Aqui estão 5 exemplos de como treinar o ChatGPT para a criação de conteúdo. Treinamento de diálogos. Uma das formas mais comuns de treinar o ChatGPT é fornecendo-lhe um conjunto de perguntas e respostas para que ele possa aprender a responder de forma natural e coerente. Essa abordagem é útil para chats de atendimento ao cliente, por exemplo. Treinamento de textos. O ChatGPT também pode ser treinado com textos específicos, como artigos de notícias ou publicações em redes sociais. Isso pode ajudar o modelo a aprender o estilo e o tom adequados para um determinado nicho ou público. Treinamento de tradução. Com um conjunto de dados de tradução em diferentes idiomas, o ChatGPT pode aprender a traduzir com mais precisão, ajudando empresas que lidam com clientes de diferentes nacionalidades. Treinamento de escrita criativa. Ao fornecer ao ChatGPT exemplos de escrita criativa, como histórias ou poesia, é possível treinar o modelo para gerar conteúdo mais interessante e cativante. Treinamento personalizado. A melhor forma de treinar o ChatGPT para a criação de conteúdo é adaptando o treinamento às necessidades específicas da empresa ou do projeto em questão. Isso pode incluir a coleta de dados específicos ou a criação de um conjunto de perguntas e respostas personalizado. Lembrando que a qualidade do treinamento é essencial para garantir que o ChatGPT tenha um desempenho satisfatório na geração de conteúdo. É importante garantir que os dados utilizados no treinamento sejam de alta qualidade e representativos do tipo de conteúdo que se deseja criar. Na parte 2 deste tutorial, vamos entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de aprendizado de máquina. Como mencionado anteriormente, existem 3 tipos principais: supervisionado, não supervisionado e por reforço. O aprendizado de máquina supervisionado é utilizado quando já temos dados rotulados e queremos que o modelo aprenda a fazer previsões a partir desses dados. Ou seja, o algoritmo é treinado para identificar padrões em dados previamente classificados, e a partir disso, ele é capaz de fazer previsões precisas para novos dados não classificados. Já o aprendizado de máquina não supervisionado é usado quando temos um conjunto de dados não classificados e queremos que o modelo encontre padrões ou agrupe dados sem supervisão. Ele é capaz de identificar características ocultas nos dados e agrupá-los de acordo com essas características, sem que haja um rótulo prévio. Por último, o aprendizado de máquina por reforço é utilizado em situações em que o modelo precisa aprender a tomar decisões baseadas em um ambiente. Ele aprende a tomar ações com base em recompensas ou penalidades que recebe do ambiente em que está inserido. É importante entender a diferença entre esses tipos de aprendizado de máquina para que possamos escolher o mais adequado para cada projeto específico. Na próxima parte deste tutorial, vamos aprender sobre como treinar um modelo de aprendizado de máquina. Parte 3. Preparação de dados. A preparação de dados é uma etapa fundamental no processo de aprendizado de máquina. Ela envolve a coleta, a limpeza e a preparação dos dados para que possam ser usados para treinar o seu modelo de aprendizado de máquina. Mas por que é tão importante preparar bem os dados? O motivo é simples: se os dados estiverem incompletos, desorganizados ou contiverem erros, o seu modelo de aprendizado de máquina pode não ser preciso o suficiente. Por outro lado, se os dados estiverem corretamente preparados, seu modelo poderá ter uma precisão muito maior, o que é essencial para que ele possa tomar decisões confiáveis. Vamos ver então como preparar os dados para que seu modelo tenha a maior precisão possível. Primeiro, é importante entender o que são dados. Em geral, os dados são informações que podem ser coletadas, organizadas e analisadas para ajudar na tomada de decisões. No contexto do aprendizado de máquina, os dados são usados para ensinar o modelo a reconhecer padrões e fazer previsões. A coleta de dados pode ser feita de várias maneiras, dependendo do tipo de dados que você está usando. Algumas das fontes mais comuns incluem bancos de dados, arquivos de texto e planilhas. É importante coletar uma quantidade suficiente de dados para que o modelo possa aprender com eles de forma significativa. Depois de coletar os dados, o próximo passo é limpá-los. Isso significa eliminar dados duplicados, corrigir erros e preencher dados ausentes. É importante que os dados estejam limpos e organizados antes de serem usados para treinar o modelo. Por fim, é preciso preparar os dados para que possam ser usados para treinar o modelo de aprendizado de máquina. Isso envolve dividir os dados em conjuntos de treinamento e de teste, para que o modelo possa aprender com um conjunto de dados e depois ser testado com outro conjunto para verificar sua precisão.
É importante escolher uma proporção adequada de dados de treinamento e de teste para garantir que o modelo esteja aprendendo corretamente. Algumas ferramentas úteis para a preparação de dados incluem o Pandas, uma biblioteca de análise de dados em Python, e o Excel, que é uma ferramenta popular para a análise de dados em geral. Com essas dicas, você pode preparar seus dados de forma eficiente e eficaz para treinar seu modelo de aprendizado de máquina com precisão. Parte 4 do treinamento. Treinar um modelo de aprendizado de máquina pode parecer uma tarefa complicada, mas com as ferramentas e técnicas certas, é possível obter resultados surpreendentes. Se você trabalha com marketing, publicidade ou geração de conteúdo, o aprendizado de máquina pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar suas estratégias e gerar mais resultados. Para começar, é importante entender os conceitos de treinamento, validação e teste. O treinamento é o processo de alimentar o modelo com dados de entrada para que ele possa aprender a reconhecer padrões e realizar tarefas específicas. A validação é o processo de testar o modelo em um conjunto de dados separado para verificar sua precisão e evitar overfitting, que é quando o modelo se torna muito específico para os dados de treinamento e não generaliza bem para novos dados. O teste é o processo de avaliar a precisão do modelo em um conjunto de dados ainda mais distinto. Para treinar seu modelo, você pode utilizar diversas ferramentas disponíveis no mercado, como o TensorFlow, PyTorch, Keras e Scikit-learn. Essas ferramentas permitem ajustar os parâmetros do modelo para melhorar sua precisão, e também permitem a criação de modelos personalizados para atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, se você trabalha com marketing digital e deseja segmentar melhor seus anúncios, pode usar o aprendizado de máquina para analisar o comportamento do seu público-alvo e identificar padrões de consumo. Com base nesses dados, você pode ajustar seus anúncios para atingir melhor seu público e obter mais conversões. Já para a geração de conteúdo, o aprendizado de máquina pode ser utilizado para criar textos com base em dados de entrada, como títulos, palavras-chave e informações sobre o público-alvo. Isso pode ajudar a automatizar a produção de conteúdo e gerar mais resultados com menos esforço. Aqui vão alguns exemplos práticos de como treinar um modelo de aprendizado de máquina para geração de conteúdo. Identificação de palavras-chave. Um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para identificar palavras-chave em um texto e gerar novas frases com base nessas palavras. Isso pode ser útil para a criação de títulos e descrições de artigos, por exemplo. Geração de resumos. Um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para analisar um texto e gerar um resumo conciso do mesmo. Isso pode ser útil para a criação de resumos de notícias ou artigos. Análise de sentimentos. Um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para analisar o sentimento expresso em um texto e gerar respostas com base nessa análise. Isso pode ser útil para a criação de respostas personalizadas a comentários ou mensagens de clientes. Geração de legendas. Um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para analisar um vídeo e gerar legendas precisas e relevantes para o mesmo. Isso pode ser útil para a criação de legendas em vídeos publicitários. Geração de descrições de produtos. Um modelo de aprendizado de máquina pode ser treinado para analisar as características de um produto e gerar descrições precisas e atraentes para o mesmo. Isso pode ser útil para a criação de descrições de produtos em sites de comércio eletrônico. Esses são apenas alguns exemplos de como o aprendizado de máquina pode ser aplicado na geração de conteúdo. Parte 5. Implementando seu modelo de aprendizado de máquina. Nesta última parte, Renan Batista irá explicar como implementar seu modelo de aprendizado de máquina em um aplicativo ou sistema de forma mais detalhada e didática. Para implementar seu modelo de aprendizado de máquina em um projeto real, é importante ter um bom entendimento de como o modelo funciona e de como o seu projeto vai interagir com ele. Isso significa que você precisa considerar a arquitetura do modelo, as entradas e saídas do modelo, e como essas saídas serão usadas em seu projeto. Um dos frameworks mais populares para implementar modelos de aprendizado de máquina é o TensorFlow, que é um software de código aberto desenvolvido pela Google. Com o TensorFlow, é possível construir e treinar modelos de aprendizado de máquina e, em seguida, implementá-los em aplicativos ou sistemas. Outro framework popular é o Keras, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina de alto nível, construída em cima do TensorFlow. O Keras permite que você construa modelos de aprendizado de máquina de forma mais simples e fácil,
sem precisar se preocupar tanto com os detalhes de implementação. Existem muitas outras ferramentas disponíveis para implementar modelos de aprendizado de máquina em diferentes projetos, e a escolha da ferramenta correta depende muito do projeto e das suas necessidades específicas. Para ajudar a entender melhor como implementar modelos de aprendizado de máquina na prática, vamos dar alguns exemplos. Digamos que você esteja trabalhando em um projeto de reconhecimento de imagem. Nesse caso, você pode usar o TensorFlow para treinar um modelo de aprendizado de máquina capaz de reconhecer objetos em imagens. Em seguida, você pode implementar esse modelo em um aplicativo móvel ou em um sistema de reconhecimento de segurança. Outro exemplo é o uso do Keras para implementar um modelo de aprendizado de máquina em um sistema de recomendação de filmes. Nesse caso, o modelo pode ser treinado para entender as preferências de um usuário com base em seus históricos de visualização e, em seguida, recomendar filmes relevantes para esse usuário. Com esses exemplos, fica claro como a implementação de modelos de aprendizado de máquina pode ser aplicada em diferentes projetos, desde reconhecimento de imagem até recomendação de filmes. A chave para o sucesso na implementação de modelos de aprendizado de máquina é escolher a ferramenta correta e entender como o modelo funcionará em seu projeto específico. É importante ter em mente que o ChatGPT foi treinado com uma grande quantidade de dados, e, portanto, é capaz de entender e gerar uma ampla variedade de textos. No entanto, é importante seguir algumas diretrizes para garantir que o ChatGPT produza o melhor resultado possível. A primeira coisa a se considerar é a qualidade dos dados de entrada. Para garantir que o ChatGPT esteja recebendo os dados corretos, é importante que o texto seja escrito de forma clara e objetiva, com uma estrutura lógica e coerente. Isso significa que você deve evitar erros gramaticais e de ortografia, bem como evitar ambiguidades ou frases confusas. Quanto mais preciso e claro for o texto de entrada, melhor será o resultado gerado pelo ChatGPT. Outro ponto importante é o tamanho do texto de entrada. O ChatGPT funciona melhor com textos longos e complexos, por isso, é recomendado que o texto de entrada tenha pelo menos algumas frases para que o ChatGPT possa entender melhor o contexto e gerar um resultado mais preciso. Por fim, é importante considerar a forma como o texto de entrada é estruturado. O ChatGPT funciona melhor com textos que seguem uma estrutura lógica, com um início, meio e fim bem definidos. É importante que o texto esteja bem organizado, com parágrafos e tópicos claros e bem definidos. Dessa forma, o ChatGPT será capaz de entender melhor o contexto e gerar um resultado mais preciso. É importante selecionar um conjunto de dados que esteja relacionado ao tipo de conteúdo que deseja gerar. Por exemplo, se você deseja gerar conteúdo relacionado à tecnologia, é importante treinar o ChatGPT com dados relacionados a esse tema. Um exemplo de implementação seria treinar o ChatGPT com um conjunto de dados que contém informações sobre inteligência artificial e suas aplicações. Ao fornecer ao ChatGPT um conjunto de dados relacionados a esse tema, ele será capaz de entender melhor o contexto e gerar um resultado mais preciso quando for solicitado a gerar conteúdo relacionado à inteligência artificial. Em resumo, para implementar um modelo de aprendizado de máquina no ChatGPT, é importante seguir algumas diretrizes, como fornecer textos de entrada claros e bem estruturados, selecionar um conjunto de dados adequado e treinar o ChatGPT com esses dados. Com essas práticas, o ChatGPT será capaz de gerar um conteúdo de qualidade e útil para o seu público-alvo. Ao finalizar essa jornada de aprendizado sobre aprendizado de máquina, é importante destacar a importância dessa tecnologia nos dias de hoje e o seu potencial para revolucionar diversas áreas, como marketing, publicidade, geração de conteúdo e muitas outras. Com a evolução da tecnologia, tornou-se possível coletar, processar e analisar grandes volumes de dados, permitindo a criação de modelos de aprendizado de máquina cada vez mais precisos e eficazes. No caso do ChatGPT, é importante ter em mente que o modelo pode ser treinado com base em textos específicos e com estruturas coerentes. É preciso escrever de forma clara e objetiva, com uma lógica que permita ao modelo entender o contexto em que o texto está inserido. Por fim, a tecnologia de aprendizado de máquina continuará a evoluir e oferecer novas possibilidades, e é essencial estar sempre atualizado e aberto a novas oportunidades. Com dedicação e aprendizado contínuo, é possível explorar todo o potencial do aprendizado de máquina e obter resultados cada vez mais impressionantes.